Estamos de volta com o nosso TV Câmara Entrevista, que hoje fala por aqui do sedentarismo e das doenças relacionadas também à falta de atividade física na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Então a gente recebe o doutor Eduardo Brum, ele que é médico ortopedista, especialista em nutrologia do esporte, e também recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara, a doutora Aline da Silva Pinto, ela que é professora na Fevale e especialista em educação psicomotora. Justamente para a doutora Aline, vamos recomeçar o nosso programa, aqui nosso segundo bloco. A senhora falou anteriormente da longevidade no nosso país, né? Muitas pessoas mais idosas agora aqui no Brasil, com esse aumento da longevidade, então ao redor do mundo, né? É o que as pesquisas indicam. Mas eu lhe pergunto das faixas etárias menores, entre crianças e adolescentes. Esse público tem dificuldade para começar uma atividade física? Esse público também tem sofrido muito com o sedentarismo? Como andam os dados relacionados a essa faixa etária entre jovens e adolescentes? Bom, nós observamos, né, acho que é importante a gente pensar em diferentes gerações, né, bom de ouvir tua pergunta, porque quando falamos de processo de envelhecimento, a gente está falando de um processo de desenvolvimento, né, nascemos e já entramos nesse caminho, e é bastante importante nós pensarmos, se a minha geração é sedentária, as gerações que estão chegando agora também são talvez um pouco mais, né? A inserção da tecnologia nas nossas vidas, como anteriormente falou o doutor Eduardo, ela veio para mudar muitas coisas, para melhorar muitas coisas, mas também nos deixou mais imóveis, né? Isso é uma questão bastante interessante para nós pensarmos, né? A questão da obesidade entre crianças e adolescentes aumentou bastante nos últimos tempos. Tem uma pesquisadora, Denise Bolzan-Berlese, que fez uma tese sobre essa questão, né, da infância e adolescência na cidade de Novo Hamburgo, em todas as escolas, enfim, teve dados alarmantes, que agora não sei te precisar, mas alarmantes com relação ao aumento das crianças e adolescentes obesos, né? E isso é um dado que a gente pode observar em outras pesquisas também pelo mundo, né? Então é importante a gente entender que esse estímulo, esse processo, como eu já falei antes, né, e essa mudança, essa construção de hábitos, né, ela comece desde o início da vida, né? Então a escola tem um papel fundamental nisso, a questão familiar tem um papel fundamental nisso, e toda essa engrenagem, né, pode transformar as gerações futuras. Agora a gente observa um número pequeno de adolescentes, por exemplo, nos projetos sociais, né, em que eu estou envolvida, é um número cada vez menor de adolescentes. As crianças ainda permanecem, mas os adolescentes já diminuindo o seu fator atividade, né, o que é bastante preocupante. Então, acho que são questões que se transformam se a gente tem uma iniciativa, se a gente tem uma ação, se a gente está na comunidade desenvolvendo trabalho e, né, estimulando para que isso se construa de uma outra forma. Agora, doutor Eduardo, como você enxerga essa relação entre a tecnologia e o sedentarismo, principalmente nas faixas etárias mais inferiores? É alarmante, na verdade, né? Hoje a gente vê, eu sou pai de 3 crianças, elas estão extremamente associadas às telas, né, aos tablets, e isso realmente gera uma imobilidade muito grande. Então a gente tem que estar sempre estimulando as crianças a se movimentarem, a gente, né, trabalhar esse equilíbrio. Não dá para tu chegar para um adolescente, para uma criança e simplesmente não, a partir de agora não vai mais existir tela. A gente não pode, né, fazer com que a criança não esteja também na época em que nós estamos vivendo, né? Mas a gente precisa se preocupar com a imobilidade infantil. Não tem dúvida que as crianças elas estão se movimentando muito menos de uns tempos para cá. Isso gera bastante problemas, principalmente relacionado à obesidade infantil, e a obesidade infantil ela está intimamente associada ao adulto obeso. A criança obesa fatalmente vai acabar, né, a chance de uma criança obesa se transformar num adulto obeso é muito alta. Mas mesmo falando da criança, a criança obesa ela também sofre com hipertensão.
A criança obesa também sofre com resistência à insulina, né? Então com pré-diabetes, com diabetes. A criança obesa também tem alterações cardiocirculatórias. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não se importam tanto. Ah, é uma criança, ela, né, ela tem, ela talvez, né, na vida adulta ela vai ter complicações, ela vai ter problemas relacionados ao diabetes, relacionados à obesidade, relacionadas ao pré-diabetes, resistência à insulina, porém não olha a criança de uma forma em que ela também poderá ter e também está sofrendo das mesmas doenças na infância que um adulto sofre na vida adulta. Então, a gente pega muito isso em consultório, criança hipertensa, criança já com hipertensão por obesidade. Então, como fomentar isso nas crianças? Eu acho que essa é a questão. A gente fica jogando, né, situações, mas como é que a gente pode melhorar isso? A criança, ela trabalha muito o lúdico. A gente tem que pensar muito em atividades lúdicas. A gente sabe que a criança, sozinha, pura e simplesmente, ela não vai vestir os tênis e vai sair correndo na rua. A gente precisa trabalhar atividades lúdicas, tanto na escola quanto na nossa casa, né, para quê? Para estimular as crianças a se movimentarem. Eu sempre dou o exemplo, né, para os meus pacientes, né, mais de adolescentes e crianças, que eu tenho uma brincadeira na minha casa que eu me transformo em monstro quando eu chego. Então as crianças, elas ficam esperando para correr comigo na volta da sala durante 20, 30 minutos, porque o pai vai se transformar num monstro, sabe? E sai atrás. Mas isso é uma maneira lúdica que eu desenvolvi para fazer meus filhos se movimentarem todos os dias. Então eles gostam de brincar dessa forma e nesse momento eles estão também se movimentando, eles estão fazendo, né, a atividade física, o exercício, e não estão na tela. Então eu desenvolvi essa metodologia. Vocês podem desenvolver outras maneiras, outras brincadeiras que envolvam o movimento. Simples assim. E doutora Aline, justamente levando em consideração esses reflexos na fase adulta de uma criança obesa ou com pouco movimento nessa faixa etária, como inserir a prática da atividade física para além também dessas maneiras lúdicas que o doutor Eduardo nos trouxe? Eu acho que, em primeiro lugar, né, a família precisa pensar num todo, né, em como se organizar para viver com mais movimento, né? Isso muda os hábitos de uma família, são reverberados, né, em todos os entes que dela fazem parte. Então, acho bastante importante isso. A partir das brincadeiras, a partir das saídas, dos momentos de lazer, com atividades de lazer que incluam movimento, deslocamento a pé, bicicleta, enfim, né, todas as possibilidades que ampliem esse escopo, né, de prática, assim. Mas é bastante importante que as crianças também estejam vinculados em algum momento do seu dia a práticas corporais, né? Todas as escolas ou todos os espaços oferecem algum tipo de projeto, alguma prática que em Porto Alegre a gente tem em alguns espaços da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, acredito, que organiza, né, práticas em espaços públicos ou outros espaços, né? Se a pessoa tem a possibilidade de custear, né, uma prática corporal que seja do agrado da criança, que ela se envolva, que ela goste de participar, e estimular que isso aconteça ao longo de toda a vida, né, que isso faz parte desse desenvolvimento. E para a gente começar a encerrar o nosso programa, doutora, eu gostaria de aproveitar a sua experiência acadêmica também, perguntando sobre como as universidades e os especialistas podem ajudar nesse papel de conscientização de ter uma vida mais saudável e menos sedentária. Bom, nós na Universidade Fevale temos alguns projetos, né, que estimulam, que são diretamente relacionados à qualidade de vida, em diferentes âmbitos, né, na educação física, bastante relacionado à atividade física, ao exercício físico, às práticas esportivas e também, né, as práticas de dança, práticas relacionadas às atividades aquáticas, enfim, temos diferentes proposições nesse sentido, né, nos projetos de extensão.
Mas, principalmente, eu acho que na formação de profissionais atentos, né? Eu acho que isso é um desafio para nós, professoras e professores, profissionais atentos à saúde e à qualidade de vida de uma forma mais ampliada, né? Então, nós temos, nos últimos tempos, direcionado muito para essas questões, né? Pensando na saúde não só como ausência de doença, mas como todo um processo de qualidade de vida, né? Para que o sujeito tenha uma autopercepção também de qualidade de vida mais ampliada. Isso muda tudo, né? Isso eu acho que está para além de questões financeiras, de gasto ou não gasto, mas uma população longeva, sem saúde, não pode gozar da alegria de estar com os outros, de vivenciar tudo aquilo que deseja, né? Então, o que se quer é isso, e a universidade tem se preocupado, pelo menos as universidades que eu costumo circular, tem se preocupado em ampliar esse olhar do profissional de educação física, dos futuros profissionais, para entender o sujeito de uma forma mais ampliada, né? Então, esse é o caminho. Doutor Brum, como especialista em nutrologia do esporte, também médico ortopedista, quais as preocupações que o senhor tem como profissional para as futuras gerações, principalmente com esse aumento do sedentarismo visto aí as últimas pesquisas da OMS, Organização Mundial da Saúde? Essa quantidade enorme de doenças associadas à obesidade, né? Hipertensão, diabetes, alterações cardíacas, câncer, acidentes vasculares cerebrais, né? Essas mortes súbitas, todas muito associadas à obesidade. O idoso longevo, a pessoa idosa que está chegando na parte, né, está chegando na parte final de sua vida e sofrendo demais, né? O idoso ele está sofrendo muito, por quê? Porque ele não adotou práticas anteriores de exercício físico e chega com um processo que a gente chama de sarcopenia na terceira idade. O que significa isso? Perda de massa muscular. Então, a partir dos 40 anos, mulheres principalmente, 35, 40 anos, saindo da menopausa, ela começa a ter uma queda hormonal e isso, se ela não fizer a sua poupança muscular, que a gente chama, né, ela vai acabar perdendo, em média, 10% da sua massa muscular ao longo de uma década. Então, quer dizer, a partir dos 40 anos, a mulher ela perde 10% da sua massa muscular, né, a cada 10 anos. Imagina tu chegar aos 70 anos com 30%, 40% a menos de massa magra, de massa muscular. Como é que tu vai fazer a tua sustentação corporal sem ter massa muscular, né? Com lipossubstituição, quer dizer, transformar o tecido, menos massa magra, mais tecido gorduroso. Isso gera o quê? Isso gera dor, isso faz com que a mulher, o homem, ele não consiga se levantar sem o auxílio das mãos, por exemplo, numa cadeira. E isso é muito danoso, é muito triste tu chegar nessa faixa etária, na velhice, começando a ter incapacidade. Então, a longevidade hoje em dia, nesse momento que nós estamos com pessoas sedentárias, ela acaba levando, né, a uma terceira idade sofrida. E isso é o que a gente quer modificar com as práticas de exercício físico. Exatamente isso, é trazer essas pessoas da terceira idade a viverem a terceira idade com mais qualidade de vida. Doutora Aline, você enxerga uma esperança de vida mais saudável, falando principalmente do âmbito estadual e municipal aqui em Porto Alegre? Eu acredito que sim, né? Muito difícil, eu sou movida pela esperança, mas precisamos, sem dúvida, carecemos de mais projetos e mais ações relacionadas às práticas corporais, à prática de exercício físico, enfim, todas as abordagens possíveis na comunidade, com as pessoas, né? Para que a gente consiga ampliar essa qualidade de vida de uma maneira consistente, né? Só informação, panfletos, enfim, e acho que não é suficiente. Acho que nós precisamos de ações concretas, né, com relação a isso. Então, aproveitando que a gente está aqui numa emissora que cobre as informações do município, do poder público, eu pergunto para o doutor Eduardo,
qual exatamente o papel que o senhor espera para os próximos meses ou anos no município de Porto Alegre, por parte não só dos vereadores, mas também de prefeitura, enfim, de todos os agentes públicos aqui nesse fomento à prática de atividades físicas. Eu acho que o ente público ele precisa fomentar a construção de espaços públicos, e, através da mídia, trabalhar essa questão de fazer as pessoas utilizarem esses espaços, sabe? É exatamente isso. Como eu disse, criou-se a orla foi feita, as pessoas estão lá fazendo exercício físico, fazendo atividade física. Então, o poder público ele precisa fomentar, né, utilizar um pouco dessa verba, né, para quê? Para fazer mais espaços públicos, mas não simplesmente fazer ali, não, fiz o espaço público e está tudo certo. Não, trabalhar, né, com orientação, com capacitação. Então, assim, existem diversos profissionais da área de educação física que estão aí, né, querendo entrar no mercado de trabalho. Então, utilizar esse pessoal, né, para trabalhar esse processo de fomento também. Sabe? É importante. Bom, a gente tem estágios na área de educação física, né, que poderia ser utilizados nos espaços públicos também, né, incrementar projetos e ações dentro das faculdades, com parceria com as universidades, com as faculdades, para trazer esses profissionais, esse estudante também para esse espaço público criado. Então, é todo um processo de ajuste que tem que ser feito. E aí, com certeza, se você cria uma área legal, um ambiente legal, sabe, para que as pessoas consigam socializar, elas vão tomar para si o ambiente. No momento que a população toma para si o ambiente, certamente isso vai para frente, acaba indo para frente, acaba dando certo. Eu acho que é mais ou menos isso que eu pediria aí para os nossos, né, vereadores, para o nosso prefeito, né, e para os nossos políticos em geral. Com isso, vamos nos despedindo da nossa audiência e encerrando por aqui o nosso TV Câmara Entrevista de hoje, que tratou do sedentarismo, que, como eu disse lá no início do programa, é uma pauta que requer a sua atenção, o meu interesse e a nossa inteira disposição para mudar esse cenário de sedentarismo em todo o nosso país e também nos afastarmos dos riscos das doenças relacionadas ao sedentarismo. Para falar sobre esse assunto, a gente recebeu aqui nos estúdios da TV Câmara e agradecemos agora a participação da doutora Aline da Silva Pinto, ela que é especialista em educação psicomotora e também professora da Fevale. Muito obrigada, doutora. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Também participou conosco aqui nos estúdios da TV Câmara o doutor Eduardo Brum, ele que é médico ortopedista e especialista em nutrologia do esporte. Muito obrigado pela participação, doutor. Muito obrigado, agradeço o espaço. Muito obrigado. TV Câmara, a entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!